Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Essa é a última parte de uma sequência de 3 aulas que eu estou trabalhando a sociedade do espetáculo. Essa sociedade pós-moderna que viveu grandes transformações e nós estamos no meio dessas grandes transformações. No primeiro momento, trabalhei Pascal Bruckner e Guy Debord, entendendo o papel da imagem na construção da felicidade do homem. No segundo momento, trabalhei Jean Baudrillard e a ideia da hiperrealidade a partir de toda alienação que a sociedade vive em um contexto de simulação, tá? Nesse terceiro momento, quero trabalhar a modernidade líquida de Zygmunt Bauman e de que maneira o Bauman compreende que essa sociedade ela está transformando e ao mesmo tempo está preservando as relações a partir das redes sociais e dos afetos. Quer conhecer esse pensamento de Zygmunt Bauman? Bora filosofar. Só para a gente entender o que a gente já fez até agora, para a gente saber como é que a gente chegou aqui, a gente já tem duas primeiras partes dessa aula. A primeira parte, trabalhei Pascal Bruckner e Guy Debord, e como que eles entendem essa dinâmica de uma sociedade feita a partir das imagens, e de que maneira, através das imagens, nós caminhamos para transformar tudo num grande espetáculo. Nós estamos presos a uma realidade imagética, e essa realidade imagética forma uma sociedade superficial. Depois, na segunda parte, a gente construiu a partir do Jean Baudrillard e a ideia da hiperrealidade, né? Tudo nessa dinâmica, tudo nesse mundo pós-moderno tende a viver um mundo de fantasias, uma realidade paralela, né? Que nem sempre condiz com aquilo que nós podemos chamar de realidade real, vamos chamar dessa forma. Essa é a terceira parte da aula. Eu trato com vocês essa terceira parte de Zygmunt Bauman e como que o Bauman entende essa modernidade que foi se transformando. E à medida que essa modernidade foi se transformando, foi construindo vamos chamar assim, uma realidade alienada, que ele, Bauman, chama para nós de modernidade líquida. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai tratar de dois pontos importantes do Bauman na questão da sociedade do espetáculo. As redes sociais, e qual é o papel das redes sociais na vida do cotidiano, e as relações interpessoais. Como é que nós encaramos as relações também nessa modernidade, beleza? Vamos lá para a aula, tá? Então, só para a gente entender, Bauman talvez tenha sido o último grande pensador que nós tivemos nesse período contemporâneo do século XX, século XXI. Ele morre em janeiro de 2017, com 92 anos, extremamente lúcido, e ele deixa uma reflexão muito importante em relação àquilo que nós chamamos de pós-modernidade, que ele mesmo, Bauman, não chama de pós-modernidade, ele chama de modernidade líquida. Tá? Pensem que os 4 autores que eu apresentei para vocês nessa sequência de aulas são todos pós-modernos. Né? O Pascal Bruckner nasceu em 48, está vivo até agora. O Guy Debord morreu em 94. O Baudrillard morreu em 2007. E agora o Zygmunt Bauman morrendo em 2017. Então, são pensadores muito atuais, muito presentes nessa realidade, que vão ter uma abordagem, uma reflexão sobre essa transformação que nós fazemos e tornamos o mundo um grande espetáculo. Tá? Mas vamos voltar para o Bauman. O Bauman, então, ele vai discutir de que maneira a gente está inserido nessa sociedade do espetáculo. Como que as coisas foram se transformando. E para explicar isso, ele vai usar a metáfora do líquido. Né? E lembrando aqui, o que ele quer dizer com o líquido? Né? Ele quer entender, a partir da água, o que acontece com a sociedade. Como assim? A água, ela muda de estado. Ela sai do líquido para o sólido, ela sai do sólido para o líquido, ela sai do líquido para o gasoso, ela sai do gasoso para o líquido, mas ela não perde a sua composição. Ela não perde ela muda a sua estrutura, mas ela não muda a sua composição. Quando o Bauman olha para a sociedade do espetáculo, quando ele olha para a nossa sociedade dos dias de hoje, ele percebe que essa sociedade ela é exatamente dessa forma. Ele quer entender as mudanças da sociedade.
Ele pensa o mundo moderno entendendo que há elementos desse mundo que se transformaram, mas continuaram sendo aquilo que era antes. Ele quer, então, na prática, entender as mudanças e as permanências desse mundo moderno. Por exemplo, a nossa dinâmica de aula virtual é algo que é resultado de uma sociedade pós-moderna, que, por exemplo, se adaptou ao mundo virtual. Em outros tempos, seria muito difícil, em meio a uma pandemia, alunos terem aulas da maneira que a gente está tendo. Por quê? Porque era uma outra sociedade. Só que o que acontece? Embora essa sociedade tenha mudado, o que nós estamos tendo aqui é aula, assim como era antes. Então, o que o Bauman está entendendo? Ele está entendendo que essa sociedade se transforma muito rápido. Mas, ao mesmo tempo que ela se transforma, ela permanece. Ao mesmo tempo que ela muda, ela se mantém. Segundo Zygmunt Bauman, a sociedade ela é resultado dessas constantes transformações. E essas constantes transformações da sociedade precisam ser compreendidas. Então, o primeiro aspecto que ele quer entender dessa sociedade de espetáculo é essa dinâmica das redes sociais. Ele quer entender que a sociedade de espetáculo nos aprisionou dentro de um conjunto de redes que a gente tem a impressão que a gente é livre, mas a gente não é. O que o Bauman está buscando entender nesse contexto é que essas transformações da sociedade mudaram a maneira das pessoas interagirem. E por meio das redes sociais, nós temos sempre a tendência de transformar a nossa vida sempre num grande show, sempre num grande espetáculo. E aí nós nos tornamos escravos da imagem. Entendam, a imagem acaba de alguma maneira aprisionando o homem dentro de um conjunto de redes que não consegue se livrar dela. E aí a gente pensa, por exemplo, essas redes, essa realidade, de alguma maneira, a gente acaba criando laços. A gente pensa que a gente criou laços, mas a gente não criou, porque esses laços eles não são fortes. Nós passamos a valorizar, olha que interessante, fazendo uma ligação com o Pascal Bruckner, nós passamos a valorizar muito mais aqueles que valorizam o nosso espetáculo do que aqueles que nos identificam por aquilo que somos. Olha que interessante. A gente tem uma tendência muito forte, graças a essa sociedade de espetáculo, a buscar aqueles que valorizam aquilo que nós transformamos em espetáculo. Então, nós ficamos muito mais felizes com curtidas em algumas imagens que nós postamos do que nos relacionando com pessoas que são próximas a nós. A gente acaba, de alguma maneira, ficando tão inserido dentro dessa realidade do espetáculo que a gente não cria laços. Percebam como que os laços eles vão se desfazendo. Percebam como que os laços eles vão se perdendo. Da mesma facilidade que a gente faz, a gente desfaz. Se eu fizer um link do Bauman com o The Bird, com o Guy Debord, eu consigo construir uma tese muito boa, entendendo que essa sociedade imagética, essa sociedade dominada pela imagem que o Guy Debord construiu, faz com que os laços não sejam fortes. Faz com que nós passemos a valorizar muito mais o superficial do que o profundo. Talvez porque ele, junto com o Pascal Bruckner, sejam os que viveram as redes sociais, porque o Guy Debord morreu em 94, o Baudrillard morreu em 2007, mas o Pascal Bruckner está vivo e o Bauman morreu há 3 anos. Então eles perceberam, eles conseguiram identificar o problema que tira do homem essa condição de felicidade.
O problema é qual? Essa escravidão que nós temos das redes. Essa dependência que nós temos das imagens. O que o Bauman está entendendo é que as coisas se transformam muito rápido. E à medida que as coisas elas se transformam nessa velocidade, nós percebemos que nós não somos felizes. E aqui eu quero voltar no Pascal Bruckner. Por que não somos felizes? Porque a ideia de felicidade exige um esforço do homem que talvez nós não estejamos dispostos a enfrentar. Percebam que, por exemplo, a felicidade, ela supõe sacrifício, a felicidade, ela supõe vínculo, a felicidade, ela supõe um despojamento. Felicidade, de fato, ela exige tudo isso. E o homem pós-moderno, ele talvez não esteja disposto a todo esse esforço para ser feliz. Talvez não esteja. Então, voltando no Pascal Bruckner, nós passamos a identificar aquilo que faz o outro feliz. E colocamos nisso o objeto de nossa felicidade. E aí vem o Bauman para fechar com chave de ouro essa tese. Em que ambientes nós encontramos aquilo que faz o outro feliz? Nas redes sociais. Então, nós vamos estar cada vez mais dependentes dessas redes, mesmo que elas se transformem com uma velocidade muito rápida. Nós vamos estar cada vez mais mergulhados, imersos nessa realidade. Logo, nós vamos estar cada vez menos felizes. Um relacionamento, por exemplo, um namoro, um casamento. Para que haja felicidade no relacionamento, é necessário um esforço das duas partes. Eu sou feliz no meu casamento porque eu me esforço pela minha esposa. E a minha esposa, eu suponho, ser feliz no meu casamento porque ela se esforça por mim. Como a maior parte das pessoas não estão dispostas a esse esforço pelo outro, é mais fácil desfazer conexões. É mais fácil cada um viver sua própria realidade e logo se desfazer. Pro Bauman, o grande problema dessa modernidade líquida, ou dessa sociedade de espetáculo que a gente está chamando essa aula, é que não dá tempo de estabelecer vínculo. Aliás, eu nem sei se nós queremos estabelecer vínculos. Eu não sei se nós estamos dispostos a estabelecer vínculos. De alguma maneira, eu acredito que não. Porque estabelecer vínculos supõe o outro. Estabelecer vínculos supõe que eu me dedique ao outro. Me lembro, por exemplo, no Pequeno Príncipe, no diálogo do príncipe com a raposa, se eu não me engano. Quando eles estão conversando sobre essa realidade de afetos, e eles concluem no meio do diálogo que é necessário o estabelecimento do vínculo com o outro para que nós possamos ser importantes para o outro. E talvez na modernidade líquida, ou nessa sociedade de espetáculo, a gente não esteja disposto a isso. E aí, qual a conclusão que o Bauman chega? As redes, elas não exigem de nós afetos. Aliás, ela nem permite o afeto. Tem que ser tudo muito rápido. Então, o que a rede permite que a gente faça? Que a gente transforme a nossa vida num grande espetáculo. Numa promoção daquilo que talvez nós não sejamos. Porque nós queremos mostrar que somos felizes. Mas eu duvido muito que as pessoas todas que eu tenho nas minhas redes sociais são felizes como elas demonstram ser. E eu continuo chamando elas de amigos. Da mesma maneira que se chamava antes. Então, como as redes não admitem ou não permitem afetos, as relações se tornam superficiais. Os meus melhores amigos, são meus amigos há pelo menos 30 anos. Pelo menos 30 anos. Eu tenho
grandes amigos de 20 anos, de 25 anos, de 30, de 35. Eu não sei se essa geração do líquido vai poder gozar de uma amizade de 20 anos. Não sei, porque é tudo muito superficial. O que a minha geração, que até o Bauman chama de sólida, entende amizade, é diferente do que essa geração líquida entende, mas é amizade do mesmo jeito. Mas ele entende isso como uma realidade superficial. E o amor? O amor talvez seja a maior ausência dentro dessa sociedade de espetáculo. Porque se há algo que exige vínculo, é o amor. E aqui não só o amor eros, vamos chamar assim, entre duas pessoas. Não, é o amor filos, que é o amor fraterno, é o amor ágape, que é o amor familiar. O amor. O amor, ele exige vínculos. E essa sociedade chamada de sociedade do espetáculo, tão tomada por essas imagens, a partir de um mundo de fantasias, talvez não abra espaço para esses vínculos. E o amor também, de alguma maneira, exige o espaço para o outro. Eu tenho que ter no outro alguém que é o outro, não sou eu. Então, como o outro é o outro e não sou eu, ele tem seus próprios gostos, ele tem sua própria vida. E amar o outro significa respeitar que ele seja outro. Só que como o amor é algo muito profundo, essa sociedade superficial, ela substitui o amor por outras coisas. E aí é uma grande confusão de afetos na sociedade do espetáculo. O Bauman ele vai entender que essa sociedade se distanciou demais da essência do amor. E aí, como ela se distancia da essência do amor, as redes elas acabam ocupando o espaço que era do amor. Então, o amor ele exige uma convivência. Talvez o homem pós-moderno, dominado por essa realidade de imagens de Guy Debord, compreendendo o que é a felicidade na visão do Pascal Bruckner e vivendo essa hiperrealidade do Jean Baudrillard, talvez esse homem ele não encontre espaço na sua vida para esse amor afetuoso, para esse amor vínculo. E aí ele acaba substituindo o espaço que deveria ser ocupado pelo amor pelas redes. E aí que surge o grande problema. Porque curtida vira sinônimo de afeto. Então, ao invés de você falar eu te amo, ao invés de você falar o quanto a pessoa é importante para você, você curte. De alguma maneira, ela vai entender da mesma maneira, da mesma forma. Às vezes a Érica pega no meu pé, de tanto que eu falo para meus alunos que eu os amo. E ela fala, amor, vai ficar muito banal, porque toda hora você fala que ama. Primeiro que não é toda hora, porque tem sala que eu não falo. E tem alunos também que eu não falo. Mas eu falo para ela assim, ô Érica, eu preciso sair dessa lógica das redes sociais. A gente vive hoje uma sociedade onde as pessoas estão longe de afetos. E quando nós voltarmos presencial para a sala de aula, vai ficar mais difícil ainda. Porque eu adoro abraçar meus alunos, adoro apertar a bochecha. E não vai poder. A gente precisa sair um pouco desse mundo líquido, dessa sociedade de espetáculo, onde nós substituímos a função do amor por outras coisas. Os relacionamentos, eles mudam. O que antes, por exemplo, era um flerte, era um noivado, hoje é um crush, é uma ficada. E tudo passa muito rápido. Hoje em dia, dificilmente você vê um casal de namorados de 16, 17, 18 anos namorar por um ano, namorar por 6 meses. Já se tem a expressão lá, passou de 2, 3 meses, já está casado. Tudo é muito rápido. As coisas elas se transformam muito rapidamente. Mas elas continuam sendo. O que o Bauman está entendendo
é que essa sociedade do espetáculo, né, essa sociedade pós-moderna, essa modernidade líquida, ela tem mudado o ritmo das coisas. E, de novo, ele traz aquela pergunta: será que essa maneira de enxergar o amor, os afetos, traz felicidade? Não. Porque dentro dessa sociedade tomada pelas redes sociais, tomada pelas imagens, essa hiperrealidade, essa ausência de saber o que é felicidade, faz com que as pessoas não se abram para o outro. Gente, eu adoro os meus alunos. Eu amo vocês, meninas. Amo, amo de com força. E talvez dizer que amo vocês é uma forma da gente sair desse mundo líquido, sabe? E recuperar aquele afeto que a sociedade foi perdendo. Essa sociedade de espetáculo, ela tem substituído os afetos, a abertura pelo outro, pela imagem. E aí mora um grande problema. Porque quando eu não tenho dificuldade de me abrir para o outro, eu não crio vínculo. Não criando vínculo, acaba de alguma maneira fazendo com que a sociedade se perca. Percebam? E aí eu termino a aula justamente com o eixo que eu abri lá do Pascal Bruckner. A gente não sabe o que é felicidade. A gente não sabe como chegar à felicidade. A gente não sabe como atingir esse ideal de felicidade. Então a gente acaba se contentando com aquilo que esse mundo pós-moderno, esse mundo líquido, esse mundo do espetáculo, esse mundo do hiperreal proporciona. Logo, nós vemos uma sociedade muito distante do que realmente é a felicidade. Então é isso aí, gente. Construímos toda a base, tá? Aqui nessas 3 aulas vocês têm um caminho bem bacana sobre sociedade, espetáculo, mundo pós-moderno. Dá para construir um repertório bem legal, tá? Sugiro você procurar também uma playlist sobre felicidade, que está na mesma linha no Bora Filosofar. E aí você vai construir um repertório bem bacana para suas argumentações. Quer conhecer ainda mais a filosofia, se apaixonar pela metafísica? Bora filosofar!